Aí, gente. Alguém não assinou a lista? Já passou já? Não, tudo bem? Então vamos lá. Gente, a segunda frente da química começa com a parte de modelos atômicos. Dentro dessa frente, a gente vai trabalhar toda a parte de estrutura, que é basicamente modelos atômicos, tabela periódica, ligações, geometria molecular, interações moleculares, então toda essa parte estrutural. E depois ela entra na parte de compostos, tanto orgânicos como inorgânicos. Então ela é uma frente de praticamente pouquíssima conta. Eu deixei uma frente especificamente para a gente trabalhar a parte de cálculos químicos, que é a frente da segunda-feira. A gente começa com essa parte de matéria, né, que a gente começou na segunda. Depois entra em teoria atômico-molecular, mol, gases, cálculo estequiométrico, soluções. É uma frente que costuma dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem a parte matemática. Essa frente, eu poderia destacar esse primeiro bloco, depois eu chamo a atenção, tá, gente? Olhem o cronograma que eu mandei em PDF para vocês entenderem mais ou menos como a gente está organizando tudo isso. Desse primeiro bloco, quando eu falo primeiro bloco, eu digo até interação molecular, de modelos atômicos até interação molecular. Eu poderia destacar dois assuntos, talvez um assunto, sobretudo, que cai todo ano, que é a interação molecular. O in- a questão é que, para entender interação molecular, a gente precisa ter toda uma base de ligação química, polaridade molecular, diferenciação de composto iônico para molecular. Então, as aulas de ligações químicas, elas são muito importantes. Não porque vai cair uma questão de ligação química. É raro cair uma questão de ligação. Mas essas aulas são importantes como pré-requisito para a parte de interação molecular. Modelo atômico, o Enem volta e meia aparece uma questãozinha lá. Acho que o ano passado eu não me lembro, acho que não caiu nenhuma especificamente de modelo, mas nos anos anteriores aparecia apareceu o modelo de Rutherford, apareceu Bohr, eles gostam muito de modelo de Bohr, tá? Então, o objetivo dessas primeiras duas aulas é que nós trabalhemos, é que a gente crie uma espécie de linha do tempo, trazendo alguns conceitos dessa linha do tempo para montar o nosso átomo. Então, se eu quero entender ligação química, para depois entender interação molecular, que é o nosso objetivo maior, eu preciso entender primeiro qual é a dinâmica que rege a estrutura do átomo. Então, a gente começa selecionando alguns momentos históricos, com algumas teorias científicas, e trazendo o que essas teorias contribuíram para o conceito de átomo que eu tenho hoje. Tá? E eu queria começar o assunto falando sobre a palavra modelo, rapidamente. Uh, Modelo é um termo que a gente usa nas ciências, de maneira geral, eu não estou falando só da química, da física, enfim, para tentar descrever um fenômeno. De maneira simplificada, o modelo é uma teoria que foi construída para poder explicar um fenômeno. Então, quando a gente fala em modelo atômico, a gente está falando de uma teoria que tenta explicar o mecanismo de funcionamento dos átomos. Quais são as leis, os princípios que regem o funcionamento da estrutura atômica. Para a gente elaborar um modelo, então, eu vou escrever mais ou menos o seguinte. O modelo é uma teoria. Peraí, deixa eu colocar uma cor aqui. Uma teoria elaborada a partir da metodologia científica para explicar um fenômeno. Dado fenômeno. Tudo que a gente estuda é produto de modelos. Então, quando a gente estuda, por exemplo, vamos pegar um caso especificamente da física. Teoria
da gravitação universal. A teoria da gravitação universal é baseada num modelo que diz que os planetas se atraem a partir de uma força chamada força gravitacional, que depende da massa do planeta, que depende da distância entre planetas. Então, por que que falar sobre modelo é importante? Porque quando cai modelo atômico dentro do vestibular, tem um aspecto dos modelos atômicos que quase sempre aparece. Eu coloquei aqui na definição a expressão metodologia científica. Talvez alguns de vocês, talvez, acabem indo para a carreira científica, independente de estarem cursando medicina ou não. Talvez alguns de vocês vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. É uma coisa bem diferente de fazer residência. A residência é uma parte mais aplicada da medicina. Quando você vai fazer mestrado e doutorado, você vai produzir ciência. E para você produzir ciência, ou seja, você produzir conceitos e novidades da ciência, você precisa seguir um certo protocolo para você produzir uma pesquisa científica. E esse protocolo a gente chama de metodologia científica. De maneira muito resumida, a metodologia científica é baseada em alguns passos. Desde o momento em que você olha para um fenômeno e tenta explicar, ou se pergunta por que isso é assim, até o momento em que você olha para aquele fenômeno e propõe uma explicação. Então, de maneira bem simplificada, dentro da metodologia científica, você tem as seguintes etapas. Hipótese, primeiro, né? Observação do fenômeno. O fenômeno. Depois eu tenho hipótese. Depois eu tenho experimentação. Depois eu tenho verificação dos dados. Dados. E depois proposição do modelo. Do modelo. Tá? Dentro do nosso contexto, a observação do fenômeno é do que é feito o átomo, ou tipo, como o átomo funciona, né? A gente traz o conceito de átomo, vocês já cansaram de ouvir essas coisas de primeira aula de cursinho, desde a época dos gregos. A ideia de que a matéria é constituída de alguma forma por partículas elementares. Ou seja, se eu pegar um corpo grande e tentar dividir esse corpo várias vezes, eu devo chegar num limite. Essa concepção de que o grande é feito de coisas pequenas, ela é extremamente antiga no conhecimento da humanidade. Os filósofos já especulavam essa ideia. Então, todos os modelos, de alguma maneira, vão procurar explicar de, de forma mais detalhada ou menos detalhada, de forma mais complicada ou menos complicada, qual é a dinâmica de funcionamento de um átomo. Tá? Cada um vai trazer uma hipótese. Cada um vai propor um experimento. E é aqui um ponto importante dos vestibulares. Porque, normalmente, as questões de modelos atômicos, quando cai uma questão de modelo atômico, geralmente a questão ela vai por dois caminhos. Ou ela vai te dar um texto e vai pedir para você relacionar aquele texto a algum modelo atômico, ou ela vai te propor um fenômeno que acontece na natureza e te pedir para você explicar este fenômeno a partir de algum modelo atômico. Eu vou citar para vocês um caso que talvez muitos de vocês vão lembrar para vocês entenderem. E carga elétrica. Vamos pensar no conceito de carga elétrica. Carga positiva, carga negativa. Durante muito tempo, a física não tinha muito claro o que era carga elétrica. A física sabia que existia um fenômeno chamado eletricidade e que a eletricidade poderia provocar atração e repulsão de corpos, mas não existia uma teoria que explicava de maneira satisfatória o que era a eletricidade. Quando é que essa teoria começa a ser construída? A partir de um modelo atômico que isola pela primeira vez um elétron.
Só que para que esse modelo pudesse isolar um elétron, foi preciso se realizar um experimento. Então, a gente vai tentar, na medida do possível, fazer uma correlação entre o modelo e o experimento. O que eu quero dizer de maneira bem objetiva? Para com essa merda de ficar chamando o modelo atômico de pudim de passa, de bola de bilhar. Isso não vai funcionar para nada. As questões que vêm de modelos atômicos, elas são muito mais avançadas do que isso. Essas expressões, elas servem para você ter um direcionamento. Agora, eu não posso mais, não dá mais para chamar modelo de Rutherford, de modelo, por exemplo, de Thomson, de modelo de pudim de passa. Essa expressão não existe. É muito mais importante que a gente entenda que por trás do modelo tem um experimento do que necessariamente esses nomezinhos. Outra coisa importante é que da experimentação você tem resultados. E a análise dos resultados é que vai te ajudar a propor um modelo. Onde que eu posso citar isso de maneira muito clara? Vamos, não sei se vocês lembram, tá? Estou fazendo meio que um apanhado aí para vocês já irem meio que puxando na cabeça. Qual foi a grande, vamos chamar de grande descoberta, vai? A grande constatação do modelo de Rutherford. Qual é o conceito que o modelo de Rutherford traz de novo para a química? Que o átomo é vazio, que o átomo não é maciço, que o átomo tem uma estrutura central. Só que para que ele conseguisse concluir que o átomo tem uma estrutura central, que é o que hoje a gente chama de núcleo, ele precisou fazer experimentos e, a partir dos dados do experimento, ele conclui aquilo. Então, a proposta que a gente vai fazer aqui é que nessas aulas a gente analise um pouco do experimento, eu vou contar para vocês o experimento, os experimentos, e a gente vai tentar, a partir daquele resultado, falar, olha, então é por isso que o cara falou que tinha elétron, né? É por isso que o cara falou que tinha núcleo, é por conta de um resultado de um experimento, tá? É, outra coisa importante também é que a gente entenda que para que você chegue até a proposição de um modelo, você precisa de uma experimentação. Só que as experimentações elas têm um problema técnico. Muitas vezes, para você fazer um experimento, você precisa de uma tecnologia associada a esse experimento. Precisa de uma tecnologia. Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, não sei se vocês lembram disso, mas das três partículas elementares, próton, nêutron e elétron, qual foi a última que foi descoberta? Qual foi a primeira que foi descoberta? O elétron. E depois? O próton. Depois, o nêutron. Isso não é ao acaso. Isso não é ao acaso. Por que que os nêutrons e os prótons foram descobertos depois dos elétrons? Porque os nêutrons e prótons estão localizados aonde? No núcleo. E, basicamente, no final do século XIX, começo do século XX, você não tinha tecnologia para chegar no núcleo do átomo. Foi primeiro preciso que a Marie Curie falasse de radioatividade, para que depois a gente olhasse para alguma coisa que saía de dentro do átomo, para que depois eu observasse a presença das partículas. Por que que o nêutron demorou tanto para ser descoberto? Porque o nêutron é uma partícula difícil de detectar, porque ele não tem carga. É muito mais fácil, do ponto de vista tecnológico, você detectar a presença de uma coisa que tem carga do que de uma coisa que não tem carga. Por que que o elétron... Ah, mas Danilo, mas o próton também tem carga. O elétron tem carga, mas ele está fora do átomo. Então a tecnologia ela vai acompanhando a complexidade do modelo. Tá? Para o Dalton, o átomo era uma bolinha. Ele era uma bolinha por quê? Porque ele não tinha nenhuma tecnologia para olhar a estrutura do átomo. Se a gente vai começar a falar do modelo de Dalton, o modelo de Dalton ele não fala nada, absolutamente nada, sobre estrutura atômica. Ele fala que os átomos são diferentes e que eles podem se combinar. Ou seja, é uma vivência de laboratório de reação química. Quando os aparelhos começam a ser desenvolvidos, aí as partículas começam a aparecer. Então aí começa a vir as partículas subatômicas. Então é importante que a gente faça essa relação de que, porque senão fica um negócio muito solto, modelo disso, modelo daquilo. A complexidade do modelo ela vai acompanhando o avanço tecnológico. O modelo de Bohr ele fala de transição eletrônica. Ele fala que o átomo emite luz.
Só que para o Bohr conseguir compor o modelo dele, ele precisou se apoiar na mecânica quântica. Quando ele fala que a energia do átomo é quantizada, fala de fóton. Então, à medida que a teoria vai avançando, a tecnologia vai avançando. Aliás, à medida que a tecnologia vai avançando, a teoria vai avançando junto. Só um parêntese sobre essa reflexão, que eu acho sempre muito legal de fazer. Hoje, a humanidade está num nível em que nós estamos avançados muito mais na teoria do que na tecnologia. Tem muitas coisas que a física já prevê, mas não conseguimos identificar ainda, porque você não tem aparelhos sensíveis o suficiente. Eu vou citar um exemplo da física que eu acho muito legal. Não sei se vocês já ouviram, quem gosta um pouco de ciência, já ouviu falar do termo onda gravitacional? Onda gravitacional. Na teoria do Einstein, da relatividade do Einstein, ele propõe que a gravidade não é uma força. Já começa por aí. E essa gravidade, ela pode se propagar no espaço como se fosse uma onda. Onda. Isso foi previsto em 1911, teoricamente. A gente só conseguiu detectar isso em 2012. A primeira onda gravitacional foi detectada em 2012. Ou seja, a gente precisou de 100 anos para detectar uma coisa que a física preveu já ali atrás. Um outro caso famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, é o tal do bóson de Higgs, que é uma partícula subatômica. O bóson de Higgs ele foi detectado agora recentemente, há uns 10, 15 anos atrás. Só que o Higgs ele previu a existência do bóson em 1950. Então, a nossa teoria está lá na frente já. Só que, como a gente está ficando cada vez, a gente está entrando cada vez mais na estrutura do átomo, fica mais difícil você detectar coisas, porque são coisas muito, muito, muito pequenas, tá? Então, esse é um parênteses que eu queria fazer. Então, o que a gente vai fazer é, para cada modelo, falar um pouquinho sobre esses aspectos aqui, tá? A gente começa o modelo de Dalton, e lá nas apostilas, e aí a gente vai perceber uma coisa, tá, gente? Não existe modelo certo, modelo errado. A gente vai de cada modelo pegar uma informação. Por exemplo, tem coisas do modelo de Dalton que a gente usa até hoje. E tem coisas que a gente descartou. Um modelo, ele, ele é descartado, vamos colocar dessa forma, a partir do momento que ele não consegue explicar alguma coisa. Mas a gente vai perceber que no nosso átomo, no final das contas, daqui 2 aulas, você vai olhar para o seu átomo e falar, puta, tem um pouquinho de Dalton aqui, tem um pouquinho de Thomson, tem um pouquinho de Rutherford, tem um pouquinho de Bohr, e tem um pouquinho até do átomo de Schrödinger, do átomo quântico. Quando você faz aquela maldição, 1s2, 2s2, 2p6, você não sabe, mas você está usando mecânica quântica para fazer aquilo. Você nem imagina, mas aquilo é resultado da mecânica quântica, tá? Então, o nosso átomo, ele é uma composição de um pouquinho de cada modelo. O modelo de Dalton, que é de maneira popular chamado de modelo da bola de bilhar, ele é um modelo, como eu disse para vocês, proposto pelo John Dalton, que não aborda nenhum aspecto estrutural do átomo. Nenhum aspecto estrutural. Ele vai partir da premissa de que os átomos são partículas. Aqui, vale falar um pouquinho também que o Dalton ele era uma pessoa muito ligada à alquimia. Né? A alquimia é uma espécie de filosofia e está muito associada à ideia de transformação. Então, o Dalton ele tinha uma influência dos alquimistas, dos livros da alquimia. E dentro da alquimia, a ideia de transformação era sempre falada, e era muito louco, porque a alquimia falava de transformação do átomo, da transformação da matéria e da transformação do ser humano. Então, o alquimista, ele acreditava que quando ele manipulava um material para transformar esse material num material mais nobre, ele estaria também se tornando mais nobre do ponto de vista espiritual. A alquimia não tinha muito a ver necessariamente com química. Ela transcendia um pouco essa ideia da química. Por que a gente fala, e talvez vocês já devam ter ouvido falar na aula de modelo atômico, de alquimia? Qual é a contribuição da alquimia para a química?
a alquimia desenvolveu a parte de laboratório na química. Se hoje eu tenho destilação, filtração, combustão, essa ideia de mexer na matéria, de misturar coisas, ela veio dos alquimistas. Então, há uma contribuição, sim, para a química, mas de forma nenhuma a gente deve imaginar que a alquimia seja uma coisa associada à química, é muito maior do que isso. Tá? E os alquimistas, por sua vez, onde eu quero chegar com a história, eles eram influenciados pelos gregos. Demócrito, Leucipo, você já deve ter ouvido falar desses malucos, tanto na aula de química como na aula de filosofia. E dentro da filosofia grega, existia uma corrente filosófica, que não tem nada a ver com química, chamada atomismo. E o atomismo, de maneira geral, dizia que para você entender uma coisa complexa, a melhor maneira de você entender uma coisa complexa é entendendo as partes daquela coisa. Eu gosto sempre de falar que, sem perceber, a gente é atomista por natureza. Por exemplo, quando você vai estudar para o vestibular, você estuda matérias. Física, química, biologia, história, geografia. Vocês já pararam para pensar que todas essas matérias são, na verdade, produto do conhecimento humano? Ah, mas por que que eu separo? Para ficar mais fácil. Inclusive, o que que acontece, e eu gosto de também pensar sobre isso, que é uma coisa muito interessante. O vestibular, de maneira geral, ele quer que você correlacione matérias. E isso é um desafio muitas vezes, porque a nossa vida escolar, e eu falo nossa porque a minha também foi, ela é com as matérias divididas. Então, é muito louco, quando eu estava na primeira aula de física falando com vocês, que eu falei assim, nossa, a gente usa vetor para calcular a polaridade de molécula. Eu percebi o semblante de alguns assim, ui? Porque existe uma dificuldade da gente relacionar áreas das matérias, física com a química, com a biologia, porque isso é resultado do atomismo. E dentro do atomismo, o todo é feito de partes. Então, para o Dalton, era natural pensar em átomo como sendo uma parte da matéria. Só que para ele, essas partículas eram indivisíveis, indestrutíveis, ou seja, você pode falar que elas eram partículas permanentes, tá? Tipo assim, o átomo sempre existiu e sempre existirá. E permanentes. Não, não permanentes, desculpa. Imutáveis. Ele atribuía ao átomo a forma de uma esfera. Por quê? Vocês já pararam para se perguntar isso? Por quê? Porque na filosofia grega, a esfera é sinônimo de perfeição. A esfera não tem canto. Sobre a esfera é associada a ideia de perfeição. Então, se o átomo é uma parte da matéria, ele é basicamente a perfeição. Então, se ele é a perfeição, ele é esférico. Agora, para um pouco, nós estamos em 2024, e tem gente que ainda não acredita que a Terra é redonda, mas tudo bem. É. Mas, assim, qual é o. Ele está embasado em quê? É em experimentação? De forma nenhuma. Ele pegou uma ideia da filosofia e trouxe para cá. Beleza? De forma nenhuma existe uma maneira de você. Na época, existia uma maneira dele fazer isso aqui. Agora, quando ele fala que os átomos são indivisíveis, indestrutíveis e imutáveis, ele de fato estava se baseando em experiências. O Dalton era um cara que gostava de laboratório. Como eu disse para vocês, ele era influenciado pela alquimia. Então, ele fazendo experiências em laboratório, ele conseguia produzir substâncias. Ele conseguiu produzir amônia, ele conseguiu produzir ácido clorídrico, o que a gente chama hoje, né, de ácido clorídrico. Ele conseguiu produzir ácido sulfúrico. Ele conseguiu produzir gás carbônico, CO2. E durante os experimentos,
ele começou a perceber que esses processos de síntese, de produção de coisas, são, na realidade, combinação de átomos. Então, ele descobre, por exemplo, que a amônia é formada pela junção do nitrogênio e hidrogênio. Então, existe uma coisa na natureza chamada hidrogênio. Existe uma coisa na natureza chamada nitrogênio. E ele percebia que, ao combinar aquelas coisas, formava-se uma segunda substância, chamada amônia. E é daí, pessoal, que vem até um termo que a gente usamos na primeira aula da segunda-feira, substância simples, substância composta. É daí que vem esse termo. É cunhado pelo Dalton. O que é uma substância composta? Ela é uma substância composta de outras coisas. Ou seja, a substância composta eu posso decompor. Lembra da eletrólise? O que eu consigo produzir da eletrólise da água? Eletrólise da água. O que eu produzo? Hidrogênio e oxigênio. Entende por que a água é uma substância composta? Porque eu consigo quebrar ela. Eu não consigo decompor oxigênio em outra coisa. Então, o oxigênio é uma substância simples. Então, dentro da teoria dele, as reações químicas consistem em rearranjos de átomos. Aqui é interessante fazer uma relação desta frase com a ideia de que o átomo é indestrutível. Porque numa reação química não desaparece nada, não aparece nada. As coisas estão só se combinando. Aquilo que você diz que é um produto, né? A gente usa o termo reagente, produto, né? Na verdade, o que é o produto? São os mesmos átomos dos reagentes, só que agora combinados de outra maneira, tá? Outra coisa importante que ele fala na teoria atômica dele é que na produção de uma substância composta, os átomos constituintes se combinam segundo uma proporção definida, tá? Por exemplo, só para citar uma situação, vamos imaginar que eu vá produzir água no laboratório. Então, eu sei que para produzir água, eu preciso combinar hidrogênio com oxigênio. Ok. Só que eu também percebo que quando eu vou misturar o hidrogênio com o oxigênio para produzir água, existe uma proporção em que eu tenho que fazer isso. Existe uma proporção. Para cada 1 grama de hidrogênio, eu preciso de 8 de oxigênio. Como uma receita de bolo. O Dalton percebeu isso no laboratório. Então, qual foi o raciocínio dele? Não, peraí. Se eu preciso de 1 grama para 8, é porque existe uma proporção. Então, eu posso usar 10 e 80, 1 quilo e 8 quilos. E, gente, eu não estou questionando aqui, professora, como é que você sabe que é 1 para 8? Não importa isso agora. O que importa é que existe uma proporção. Então, ele pensou, bom, então se existe uma proporção, é porque os átomos se combinam de acordo com alguma proporção. Mano, não sei se vocês estão entendendo. Isso aqui, ó, é cálculo estequiométrico puro. Isso aqui, ó,
Olha para cá. Tá vendo isso aqui, ó? Sabe quando você ouve do professor de química? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Por que que a gente usa tanta regra de 3 no cálculo estequiométrico? Por causa dessa ideia de proporção. Se 1 grama de hidrogênio reage com 8 de oxigênio, 5 gramas de hidrogênio reage com X, para manter a mesma. Então, assim, o modelo de Dalton ele é importante pra caramba para coisas que não estão relacionadas à estrutura do átomo. Mas a gente usa o modelo de Dalton basicamente para toda a estequiometria. Tá? Bom, vocês viram que até agora a gente não falou nada sobre estrutura, né? Na época do Dalton, já se tinha plena convicção, conhecimento de que os átomos eram diferentes. Inclusive, alguns átomos foram descobertos por ele. O Dalton isolou alguns elementos químicos no laboratório. E uma das coisas que os químicos não entendiam é, afinal, puta, o que tem de diferente num átomo? E realmente era difícil entender, porque os caras não tinham noção de núcleo, eletrosfera e o escambau. Então, o Dalton ele foi o primeiro que tentou propor alguma coisa para um critério para diferenciar os elementos. Então ele vai dizer o seguinte, vai dizer duas coisas. Átomos de um mesmo elemento possuem massa e valência idênticas. Átomos de um mesmo elemento possuem massa e valência idênticas. Dentro dessa ideia de pensar no átomo como sendo uma esfera, ele imaginava que cada átomo tem uma massa diferente. Então você tem lá o hidrogênio, que seria basicamente uma esfera com uma determinada massa. O oxigênio, que seria uma esfera com uma outra massa. E ele também cunhou esse termo valência, que a gente usa até hoje, né? Qual a valência do carbono? Qual a valência do oxigênio? Os caras, na época do Dalton, os químicos, eles já entendiam e de alguma maneira os átomos se associavam. Só não sabia como. Mas existiam associações de átomos. Então, por exemplo, se eu sei que a água é formada de hidrogênio e oxigênio, eu devo imaginar que na molécula de água os átomos de alguma maneira estão conectados, ok? E se sabia, ou se tinha uma noção relativamente boa, de que cada átomo tem um limite de associações. Então, o hidrogênio, por exemplo, era um elemento que só conseguia fazer uma associação, que é o que a gente chama hoje de ligação simples, né? O oxigênio, por exemplo, ele podia se associar a 2 outros átomos. Então, ele teria uma valência dupla. E assim sucessivamente. Então, a ideia de valência é aquilo que a gente hoje chama de ligação química. Tá? Então, para um átomo ser igual ao outro, o que está dizendo? Os dois átomos precisam ter a mesma massa e precisam fazer o mesmo número de ligações. Tá bem? Aqui, acho que vale também a pena a gente parar um pouquinho para fazer a distinção átomo-elemento. Isso pode ser que cause algum problema para vocês. Átomo é qualquer partícula que tem essa característica. É esférico, divisível. Quando você, quando você entende que os átomos são iguais, desculpa, quando você entende que os átomos são diferentes, você então diz que cada átomo é de um tipo. Esse tipo de átomo é o que eu chamo de elemento. Então, quando eu falo átomo de carbono, carbono é uma especificação de um átomo. Então, eu digo assim, ó, o elemento, veja se essa frase fica clara para você. O elemento carbono é formado por átomos que fazem 4 ligações. O elemento oxigênio é formado por átomos de 2 ligações. É a mesma coisa que eu falar para você assim,
né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, até tem. O dálmata é um cachorro que tem manchas no corpo. Quando você fala dálmata, você está falando de um tipo de cachorro, certo? O Schnauzer é um cachorro que tem uma barba. Parece um velho. Já viram o Schnauzer? Parece um velhinho de 90 anos. Você entende? A raça é como se fosse o elemento. O tipo. Agora, cachorro faz cocô, faz xixi, anda de quatro, come ossinho. Entende essa situação? É mais ou menos essa a ideia. Beleza? Ok até aqui? Aí vamos agora dar uma de chato. Vamos dar uma de chato. Olhando para tudo isso, tipo, vocês já pararam para pensar, por exemplo, que vocês sabem química muito mais que o Dalton? Vocês sabem muita química perto do cara. Então a gente tem condição, obviamente, por conta do tempo, de olhar para isso e tentar falar um pouco sobre o que tá, o que a gente pode olhar para esse modelo e falar, acho que ele deu uma viajadinha aqui. Lembrando sempre que o cara não tinha a metade da tecnologia que a gente tem. Por exemplo, hoje a ideia do átomo indivisível, ela caiu por terra. Não. Se a ideia do átomo indivisível caiu por terra, a ideia do átomo indestrutível também cai por terra. Porque se eu consigo quebrar o átomo, eu consigo fragmentar ele. A ideia do átomo imutável também caiu por terra. Me dá um exemplo de uma situação que a gente tem hoje que pode provar que o átomo é mutável. Transmutação química. A radioatividade, quando a gente descobre a radioatividade, gente, tudo isso aqui cai por terra. Porque a radioatividade é um evento, o evento nuclear que acontece no átomo, ele pode transformar um átomo em outro. Simples. Por exemplo, já ouviram falar do tal do carbono 14, né? Que tem no nosso corpo, que a gente usa para datação de fóssil e tal. O carbono 14 é um elemento radioativo. Quando ele expõe a radiação, quando ele emite radiação, ele se transforma num átomo de nitrogênio. O urânio, que é usado para fazer combustível nuclear, tanto nas usinas como nos armamentos nucleares, quando ele sofre o processo de radiação, de transmutação, ele se transforma num outro elemento, é o tório. Então, eu consigo mudar o átomo, sim, tá? Beleza? Outra coisa que a gente pode olhar para o modelo e falar, opa, peronomútil. Átomos de um mesmo elemento possuem massa e valências idênticas. Uma coisa sim, outra não. Carbono sempre faz 4 ligações. Mas não existe só carbono 12. Existe o carbono 13, existe o carbono 14, que tem massas diferentes. Tudo bem? Beleza? O que a gente pode trazer de conceito bem forte, bem arraigado, que a gente usa até hoje, está na parte das reações e está na parte das proporções. Tá bom? Beleza? Tá. Não. É a questão da isotopia. É, porque o termo alotropia, a gente até citou na. Falou disso, né? Eu só posso dizer que são alótropos substâncias diferentes formadas pelo mesmo átomo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Oxigênio. Existe na natureza um oxigênio com massa 16 e existe na natureza um oxigênio com massa 15. Eles são oxigênios. Tá? Eles são isótopos. Quando eles se combinam, eles podem formar O2 e O3. Nesse O2, quantos oxigênios eu tenho combinados? Dois. Eu posso ter dois oxigênios 15 combinados. Posso ter um oxigênio 15 e um 16. E posso ter um oxigênio 16 e um 16. Ok? Tá? Então, e aí,
Eu posso ter esses átomos combinados na forma de O3, que pode ser um 15, um 15, um 15, uns 15, um 16, um 16, e assim por diante. Esses dois caras são alótropos. São substâncias simples formadas pelo mesmo átomo, independente da massa dele. Agora, quando eu digo que dois átomos são do mesmo elemento, mas que diferem na massa, aí eu estou usando o termo isótopos. Tá? Quando vocês forem fazer exercício em casa, já chamo a atenção de vocês. Questão 1 dos exercícios de sala, tá? Vai falar sobre isso, sobre essa questão, tá? De o que o modelo de Dalton está furado, digamos assim, à luz dos dias atuais, tá? É essa ideia de que não é a massa que define o átomo. O que define o tipo de átomo é sim uma outra coisa. E não é nem o tipo de ligação que define o átomo, né? Porque, por exemplo, não é só o oxigênio que faz duas ligações, gente. Você consegue lembrar de algum outro elemento que faz duas? O enxofre. O enxofre faz duas. Então não é o número de ligações que o cara faz. É uma questão nuclear. Então, quer dizer, para você identificar um átomo da maneira correta, eu precisei descobrir primeiro o núcleo, depois o próton e assim por diante. Tá bom? Entendeu? Ah, ficou alguma questão que vocês gostariam de comentar sobre Dalton, que você lembra e eu não citei? Ou posso passar para frente? Fechou? Tá bem. Então vamos embora. Depois do modelo de Dalton, a gente salta para o modelo de Thomson. E salta literalmente, tá? Porque são muitos anos de diferença de um modelo para o outro. O modelo de Thomson, ele foi fundamental para a física. Porque o modelo de Thomson é o primeiro modelo que explica de maneira satisfatória o conceito de eletricidade. Durante muitos anos, só para você ter uma noção, o modelo de Thomson ele foi elaborado por volta de 1890, na última década do século XIX, ok? Última década do século XIX. O homem já manipulava a eletricidade de maneira intensiva. Os caras já mexiam com energia elétrica desde 1830. Agora, imagine o que é você mexer com uma coisa há 60 anos sem saber como ela é feita. Então, você já tinha, por exemplo, cientistas que produziam luz elétrica em laboratório. Já se tinham os primeiros protótipos das lâmpadas incandescentes. Já se sabia que existia um conceito de alta voltagem. Já se sabia que os raios eram fenômenos associados à descarga elétrica. Só que não tinha uma teoria na física que dizia de onde vem a eletricidade. O que se falava muito na época é que a eletricidade é uma espécie de fluido da matéria. Fluido. Então, tipo, quando dois corpos entram em contato e há uma descarga elétrica, de alguma maneira haveria um fluido que escorria de um corpo para o outro. Só que era uma teoria inconsistente. Por quê? Porque uma das coisas que a eletricidade gera, além da questão da energia, né, é o fenômeno de atrair e repelir. E isso era uma coisa que a física não explicava direito. Por que que uma hora se atrai, outra hora não atrai, outra hora repele? Por que que uma hora não atrai nem repele? Então, já existiam especulações na época do Thomson de que o átomo não era a menor parte da matéria. Porque assim, às vezes a gente estuda isso no cursinho, na escola, parece que um belo dia o Thomson acordou e falou: caralho, velho, eu tive uma viagem de ácido, eu vou montar uma ampola de Crookes. Tô falando, velho. Quando o Thomson vai para o laboratório, ele já tem na cabeça dele que existe uma coisa chamada carga elétrica. Ele só precisa achar ela. Ele tem uma convicção. Ele já entende que o átomo não é a menor parte. Por isso eu não gosto quando a gente lê em material assim, o Thomson descobriu o elétron. Não, ele não descobriu o elétron. Ele isolou o elétron. Porque a ideia de descobrir, vocês discutem muito isso na história, eu tô ligado com a história de descobrir o Brasil. Tipo, parece que o cara tá andando do nada, ele tropeça. Não, ele fez um experimento para detectar o elétron. Porque ele já sabia que tinha alguma coisa lá dentro. Senão não teria como fazer um experimento daquele.
Então, a ideia do Thomson, né? O que o modelo de Thomson traz de novidade? Ele comprova a natureza elétrica da matéria. Por isso que, assim, quando você estuda isso várias vezes e vai aprofundando um pouco, você vai achando o Einstein cada vez mais pica. Porque o Einstein simplesmente inventou a teoria da relatividade. Ele não tinha nada de indício de que se você tiver na velocidade da luz, o tempo dilata. Porra de louco. É um nível, gente, é desproporcional. Não tem como. É diferente desses caras. Porque esses caras, eles tinham aquilo na cara dele. Bastava ter uma convicção. Então, a matéria é feita de coisas. Que coisas são essas? Eu acredito que essas coisas sejam cargas elétricas. Então, se eu acredito que essas coisas são, porque eu tenho evidências disso, eu já vi coisas se atraindo, eu já vi coisas se repelindo, eu já tenho indícios de que existe uma coisa menor do que o átomo. Então, eu vou trabalhar no sentido de achar ela. Eu achei, eu acho o elétron, tá? Ele comprova a natureza elétrica da matéria quando isola o elétron. Porque o problema é esse, né? É isolar o elétron. Eu isolo e falo, olha, está aqui, galera. Isto é o elétron. Tá bem? Como que ele faz isso? O experimento que ele usa é conhecido como ampola de Crookes. Ampola de Crookes. Ah, para você entender de... Não sei se é porque vocês são de uma geração diferente da minha, da Pri e tal. Mas acredito que alguns de vocês tenham na casa do avô, na casa do avó, da avó, no sítio, na chácara, uma televisão de tubo. Já viram televisões de tubo? Televisão de tubo é uma televisão gigante. Não gigante de tamanho, tá, gente? Porque ela é desse tamanhinho. Só que você pegar uma televisão de tubo velha, bem velha, ela pesa mais que essa TV de tela plana aqui. Meu, um negócio gigante. Porque ela tem um tubo atrás. Tubo. Por que eu estou falando da televisão de tubo? Porque quando você olhar para uma televisão de tubo, você está olhando para uma evolução da ampola de Crookes. A ampola de Crookes, por que ela chama ampola? Porque a primeira ampola de Crookes que foi produzida pelo Crookes era um tubo de vidro. Era um tubo de vidro. Se você procurar na internet, e eu vou deixar um link para vocês depois de uma animação que tem no YouTube, vou deixar na plataforma, tá? Todas essas coisas diferentes eu coloco no material extra. Você vai procurando lá links de coisas, tá? Vai aparecendo coisas lá na plataforma. Depois vocês têm que entrar de vez em quando. A ampola de Crookes era um tubo de vidro, tá? E dentro desse tubo aqui tinha um sistema conectado aqui que colocava aqui dentro uma certa quantidade de gás. Aqui você tinha um tripézinho, um tripézinho não, um apoio. Então ela ficava parada no chão assim, em pé, né? Uma ampolinha aqui, tá? E aí aqui tinha um orifício. Por esse orifício tinha um fio e uma placa de metal aqui. Do outro lado, eu tinha aqui um outro orifício, uma outra placa de metal. Aqui. E essas duas placas de metais estavam ligadas num gerador. Aqui. Aqui, tá? Ó, para um pouquinho aqui. Você aprendeu que o cara descobriu o elétron, né? Para descobrir o elétron, o que ele usou? Eletricidade. Percebe isso? Então, tipo, os caras já estavam usando eletricidade há um tempo sem entender direito o que era aquilo. O que ele fez foi isolar
e aí sim montar uma teoria satisfatória. Então, hoje, você sabe que quando você liga um circuito elétrico, o que começa a andar no circuito? Elétrons, não é? É o que a gente chama de corrente elétrica. Só que naquela época os caras não sabiam disso. Então, o que o Crookes percebeu? Se ele colocasse aqui um gás, ele colocava um gás aqui, gás rarefeito. Vocês entendem o que significa gás rarefeito? É um gás em baixa pressão. Ou, em outras palavras, muito pouco gás. Umas moléculas, meia dúzia de molécula ali. Uma pressão quase zero. Tá? E aí, o que acontecia? Quando ele ligava o gerador, aqui dentro aparecia luz. Tipo uma lâmpada. Uma lâmpada. Tá? Ou seja, eu estimulo eletricamente ao gás aqui e esse gás emite luz. Ok? Essa luz, ela era observada por meio de um raio, uma espécie de uma linha. Tanto é que em alguns livros, talvez você já tenha ouvido essa expressão, isso aqui é chamado de tubo de raios catódicos. Tubo de raios catódicos, tá? Cátodo, para quem não sabe, eu não vou entrar muito nessa discussão, senão a gente dá uma zoada. Cátodo é uma expressão que a gente usa para se referir a um dos polos de um gerador. Não sei se vocês lembram, quando a gente trabalha com pilhas, pilhas. Imagina que isso aqui é uma pilha. Na verdade é um gerador, tá? Mas imagina que é uma pilha. Pilha. Quando a gente trabalha com pilhas, qual é o nome que eu dou para o polo negativo de uma pilha? Ânodo, não é? Ânodo, ânodo, na pilha. E o polo positivo eu chamo de cátodo. Perfeito. Acontece o seguinte, gente. Ânodo e cátodo são os nomes dos polos negativo e positivo da pilha. Quando você liga alguma coisa na pilha, a pilha é o gerador, ok? Fisicamente falando, a pilha é um gerador. Quando você liga alguma coisa na pilha, esta coisa na pilha, que no caso é a minha ampola de Crookes, ela é chamada de receptor. Por que receptor? Porque recebe. Sim ou não? E o que acontece? Quando você vai ligar uma coisa na pilha, no caso é um receptor, o receptor também tem dois polos. Também tem dois polos. Tá vendo esse fio que está aqui conectado ao polo negativo da pilha? Ele também é o polo negativo, só que do receptor. O negativo está ligado no negativo. Do outro lado, deixa eu colocar de outra cor aqui, só para falar que é o receptor. Do outro lado, opa, sorry, aqui. Do outro lado, eu tenho um fio que sai do positivo da pilha e vai para o positivo do receptor, que é a ampola. No receptor, esses nomes trocam. O que você chamou de ânodo na pilha, que é o negativo, você vai chamar de, aqui, cátodo. Quando a gente for estudar eletrólise, a gente vai falar sobre isso. O cátodo da eletrólise ligado no ânodo da pilha. E, no cátodo da pilha, eu estou conectando o ânodo da ampola. Então, por que esse tubo se chama tubo de raios catódicos? Porque uma das coisas que o Thomson descobriu é que o raio, quando você liga e sai um feixe de luz, o feixe de luz ele vem do cátodo no ânodo. Do cátodo para o ânodo. E isso é fundamental que você conheça. Por quê? Porque se você sabe que dentro da ampola o cátodo se chama negativo, o negativo se chama cátodo,
e o positivo se chama ânodo, significa que se o raio vai do cátodo pro ânodo, significa que de alguma maneira este raio tem carga. Por que que ele teria carga? Ele está sendo atraído por esse lado e repelido por esse aqui. Então, na verdade, o que que o Thomson descobre? Esses raios catódicos, que era uma coisa que ninguém sabia exatamente o que era, na verdade, um fluxo de cargas negativas. E foi aí que ele caiu a ficha dele e falou: puta, peraí, mano. Então, quando eu estimulo esse gás que está lá dentro, esse gás consegue emitir cargas negativas que vão migrando de um polo até o outro. Só que ele sabia que aqui dentro tinha átomos. O gás era formado por átomos. Sabe que gás ele usava? Adivinha? Hélio, neônio, xenônio, radônio, os gases nobres, que eram átomos isolados. Agora, vamos lá, vamos tentar pensar com a cabeça desta criatura. O átomo é uma partícula, o átomo é uma partícula. Eu coloco ela lá dentro. Se eu der um choque no átomo, ele consegue soltar coisas negativas. Então, eu acredito, pensando com a cabeça do cara, né? Eu acredito que essas coisas negativas sejam partes do átomo. Partes do átomo. E aí ele batizou essas partículas de negativas de elétrons. Vale ressaltar uma coisa, que eu também não vou aprofundar muito nisso. Ele consegue fazer experimentos onde ele prova que essas partículas têm massa. Eles comprovam que essas partículas têm massa. Basicamente, como foi o experimento? Só para você entender. Para provar que essas partículas têm massa, ele coloca aqui dentro uma espécie de uma ventoinha. Imagina um negócio assim, ó. Uma espécie de uma ventoinha. Assim, ó. Ele coloca um negócio desse aqui dentro, velho. E liga a máquina. Quando ele liga a máquina, ele percebe que a ventoinha começa a girar. E a ventoinha gira exatamente no sentido do negativo para o positivo. Aí o que que ele faz não satisfeito com isso? Ele pega o gerador aqui, ó, e inverte a polaridade. Tá vendo que esse fio aqui, ó, ele tá ligado no polo positivo do gerador? E esse fio aqui tá ligado no negativo do gerador? Ele inverte. Quando ele inverte, a ventoinha começa a girar para o outro lado. Então, os raios, eles podem flutuar para um lado ou para o outro. Depende de onde está o polo negativo, onde está o polo positivo. Então, ele consegue, basicamente, a partir dessas evidências, perceber que o átomo tem uma coisa negativa dentro dele. Não sei como que essa coisa saiu andando, mas de alguma maneira a energia elétrica provocou este movimento. Gente, hoje a gente sabe explicar isso de uma outra forma, né? Só que é um campo elétrico, velho. É um campo elétrico. O que acontece quando você põe uma carga dentro de um campo elétrico? Ela anda, ela anda. Só que os caras não tinham essa noção. Então, a partir do experimento do Thomson, ele fala de fluxo de cargas negativas, que a gente vai chamar de elétrons, que possuem massa e carga. Daí eu posso, então, chamar de partícula, né? Porque até então, a química chamava de partícula coisa que tem massa. Hoje a gente sabe que tem partícula que não tem massa, mas a gente chama de partícula, tipo fóton, né? Mas na época era para você chamar de partícula, tem que ter
Massa. Duas coisas importantes. Primeira, de onde vem essa luz? Ele não sabia explicar. Ele não propunha nenhuma explicação para a luz. Porque o que aconteceu aqui, né? De alguma maneira, o elétron foi arrancado do átomo e foi acelerado dentro do tubo. Este processo do elétron ser acelerado dentro do tubo provavelmente causa emissão de luz, mas ele não sabe como isso acontece. Então, a luz em si não era falada na teoria do cara. Segunda coisa importante, e aí era um pepino que ele tinha para resolver. Por quê? A despeito dele ter descoberto o elétron, ok, bom, tal, de ter falado sobre isso, ele precisava explicar de alguma maneira que o átomo que o átomo é neutro. Porque a gente já tinha noção, quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade, tá? Os químicos já tinham noção de que o átomo era uma estrutura neutra. Aliás, essa era a maior dificuldade da química. Como que eu vou falar de carga elétrica se eu sei que o átomo é neutro? Então, ele propõe uma explicação para. Ele propõe uma teoria, uma hipótese, né? Para explicar a neutralidade do átomo. É daí que vem a história do pudim de passa. Ele fala assim: olha, o elétron é negativo. Ok. Embora o elétron seja negativo, o elétron estaria aderido, grudado, incrustado, enfiado dentro de uma massa. E esta massa seria positiva. De tal maneira que o elétron em si é negativo, mas como ele está aderido a essa massa positiva, ele constitui uma estrutura que é neutra. Então ele propõe que o átomo é formado por uma massa positiva. Você percebe claramente que ele não sabia o que era, né? Uma massa positiva. Uma massa positiva, e essa massa positiva teria incrustado ali partículas negativas, como se fosse um cookie. Uma massa e um monte de gotinhas ali, que seriam os elétrons. Essas gotinhas, quando estimuladas eletricamente, saíam do átomo. Simplesmente eram arrancadas do átomo. Talvez não todas, mas algumas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Para sustentar o conceito de neutralidade elétrica, afirma, ó, afirma que os elétrons estão inseridos numa massa. Ah, eu vou colocar uma palavra que ele não usou, mas eu quero usar, porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Uma massa contínua, positivamente carregada. Então, para sustentar o conceito. Opa, deixa eu ficar desse lado aqui, peraí. Para sustentar o conceito de neutralidade elétrica, ele propõe que os elétrons, as partículas negativas, estariam inseridas, incrustadas, enfiadas ali nessa massa contínua. Por que eu gosto de usar a palavra contínua, embora ele não tenha usado? Porque aqui a gente ainda não tem a ideia de espaço vazio no átomo. Aqui a gente começa a quebrar a ideia de que o átomo é indivisível. Porque pensa comigo, se eu conseguir isolar um pedaço do átomo, é porque de fato o átomo não é uma estrutura indivisível, tá? Então a gente considera, quando você estuda esse assunto, né? A gente considera que esse é o momento em que ocorre de fato a quebra do paradigma da ideia do átomo.
Aquela ideia que foi concebida lá nos anos 400 antes de Cristo, que vem acompanhando a humanidade até o final do século XIX, ela é quebrada, esse paradigma, a partir desse momento. O átomo passa a ser divisível. E, gente, vamos tentar pensar com a cabeça de um cientista. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue. Se você é um cientista e você lê o artigo desse cara, imediatamente a sua cabeça vai pensar o seguinte: caralho, se ele achou o negativo, eu devo tentar encontrar o positivo. Ninguém estava convencido dessa ideia de massa. Tipo, é contraintuitivo. Cara, se tem o negativo, deve ter o positivo. Se tem o positivo, eu preciso achar ele. Percebe que. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vou dar o gancho para o modelo de Rutherford. Se eu tenho positivo, desculpa, se eu tenho negativo, eu devo ter o positivo. Se eu achar o positivo, provavelmente o que eu vou achar aqui? Um vazio. Então, o modelo de Rutherford, ele foi proposto também a partir de uma convicção. Não é uma coisa que um dia o cara acordou e falou assim: vou bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa de polônio numa capa. Para, velho. Porque o meu guia espiritual falou isso para mim no meu sonho. Não. Ele falou: bom, peraí. Eu acho que existe uma divisão clara entre positivo e negativo. Eu não estou convencido dessa história de massa. Se tem um positivo e tem um negativo, é porque deve existir um espaço entre eles. Então, o meu experimento, pensando como a cabeça do Rutherford, tá? O meu experimento tem que propor que o átomo não é maciço. Eu preciso bolar um experimento onde eu consiga, de alguma maneira, provar para as pessoas de que o átomo não é maciço. Entendem? Daí vem o experimento de Rutherford. Tá? Até aqui. Tudo bem? Essa luz que é emitido nesse processo é basicamente energia. É basicamente energia emitida por algum fenômeno relacionado a esse arranco do elétron que a gente vai depois propor no modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, ele é o modelo que fala sobre luz. Então, o modelo de Bohr explica por que se eu excitar um átomo, ele emite luz, tá? Mas aí a gente vai com calma, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu ver como é que tá de horário aqui para eu me organizar. Tá, legal. Já dá para falar bastante coisa. Rutherford. Então, aqui também é uma coisa que eu gosto de comentar, né, para a gente entender como a tecnologia é foda. Do modelo de Dalton para o modelo de Thomson, você tem mais de 150 anos de diferença. Isso aqui é 1890 e pouco. O modelo de Rutherford, gente, ele é de 1911 por aí. Então a gente vai perceber também, quando você estuda o modelo de Rutherford, aquele conceito que a gente fala de velocidade das coisas. Como as coisas mudam com rapidez, tá? Aqui é mais ou menos 1911, por aí. O modelo de Bohr vem 3 anos depois. Em 1930, a gente já está falando que o átomo tem onda dentro dele. Está falando de equação de onda para um átomo. Então, tipo, à medida que a tecnologia vai avançando, à medida que os conceitos vão avançando, as descobertas vão ficando mais rápidas, tá? Num espaço aí de 40 anos, a gente fez muito mais avanços do que em 100 mil anos, sei lá, de sei, 400 antes de Cristo até 1700, 1800. Cara, é ano pra caramba. Tá, o modelo de Rutherford. Qual é a proposta dele? O modelo de Rutherford comprova duas coisas: espaços vazios no átomo. Então, essa ideia de que o átomo é uma estrutura maciça vai embora, cai por terra.
e comprova a existência de cargas positivas. Positivas. Eu não vou colocar carga positiva de uma estrutura positiva. Tá? Porque o próton em si, ele é descoberto ou caracterizado um pouquinho depois do modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford ele vai dizer assim, olha, o átomo tem de fato uma estrutura positiva e acredita-se estar localizada no centro do átomo. Então, aqui a gente começa a trazer para o átomo a primeira abordagem dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de que tem uma coisa no meio e umas coisas em volta, girando. E aí a física consegue explicar isso, né? Uma coisa positiva, centralizada, e uma coisa negativa orbitando esta coisa centralizada, que seriam os elétrons. Então, daqui aparece o conceito de núcleo, aparece o conceito de eletrosfera, e assim por diante. Tá. Uh, sobre a questão do experimento, como que ele elabora o experimento? Bom, eu já expliquei para vocês o que ele pensou. Bom, eu quero tentar provar que o átomo tem espaços vazios. Então, a cabeça dele foi a seguinte: vamos imaginar que eu tivesse um material, porque assim, por exemplo, hum, sei lá, vou pegar a folha de papel aqui rapidinho. Pensa nessa folha de papel. Cara, isso aqui é muito fininho, não é? Mas assim, pensa em termos de átomos. Imaginem quantas camadas de átomos eu tenho nesta folha. Mano, muitas. Se a gente pudesse olhar de pertinho, cara, a gente viria um monte de camada de átomo, certo? Por isso que as coisas não atravessam uma folha de papel. O que que o Rutherford imaginou? Eu vou construir uma folha com uma camada de átomo só. Ou o mais próximo disso que eu conseguir. Então, uma das coisas muito loucas é que, assim, para montar o experimento dele, ele ficou mais de 3 anos tentando desenvolver uma tecnologia para sintetizar esse material. E, mano, como você vai. Você está falando de 1910, 1911, como é que você vai sintetizar um negócio minúsculo desse? Não existia é, nanotubos, nanofolhas. Então ele propõe a ideia: eu vou construir um material, uma espécie de um obstáculo, um anteparo, o que quer que seja. Só que eu vou formar, vou fazer isso de uma maneira em que só tenha uma camada de átomos. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar nesta folha ou nesta lâmina partículas que tenham o mesmo tamanho de um átomo. De que tipo de partículas eu estou falando? Coisas parecidas com átomos. Então aqui, o modelo tinha, a implementação do experimento, ela tinha dois problemas. Primeiro, eu preciso sintetizar esse material. Ok. Problema dois, o que que eu vou jogar? Como eu vou jogar? E é aí que entra a radioatividade. No final do século XIX, começo do século XX, explodiu o conceito de radioatividade na química. Se você já assistiu Marie Curie, você deve saber do que eu estou falando. O desenvolvimento do modelo de Rutherford ele só foi possível porque, nesse contexto histórico, já se sabia que existia radioatividade. Então, o experimento em si é um bombardeamento de uma lâmina de ouro com radiação, desculpa, partículas alfa provenientes do polônio. Quem descobriu o polônio? Marie Curie. A Marie Curie. Ela descobriu o polônio. Ela descobriu o polônio
e descobriu que, de maneira muito estranha, o polônio emitia pedaços de si próprio, aos quais ela chamou de radioatividade. Radioatividade. Por que a radioatividade tem esse nome? Radioatividade. Rádio vem do latim raio. Os materiais radioativos, quando emitem a tal radioatividade, emitem luz. Gente, em 1910, 1920, sabe qual que era a febre da galera? Usar relógios com ponteiros que brilhavam no escuro. Adivinha do que era feito o material do ponteiro do relógio? Polônio. Os caras usavam material radioativo no corpo. No corpo. Porque não se conheciam os perigos da radioatividade. Precisou passar algumas gerações para os caras começarem a ter câncer, para que as coisas começassem a ser percebidas. Né? Conta, no filme aparece inclusive uma cena dessa, não sei se isso é verdade ou não, mas reza a lenda que a própria Marie Curie ela tinha uma espécie de um tubinho, um material radioativo que ela dormia agarrada naquilo, embaixo do travesseiro para dormir. Porque, de fato, imagina uma coisa que emite luz sozinha, que coisa deslumbrante para a época. Então, só que o que os caras não sabiam? Que essa luz não era só luz. Tinham pedaços do átomo. E esses pedaços do átomo eram conhecidos como partículas alfa e beta. Ah, mas por que os caras chamavam de alfa e beta? Porque eles não sabiam o que era. Chama de alfa e beta. Eles sabiam que eram diferentes. Por exemplo, se sabia que as partículas alfa elas eram positivas. Isso se sabia. Isso era até fácil de detectar. Como que os caras detectaram que a partícula alfa era positiva? Simples. Eles pegavam o material radioativo e deixavam a radiação passar no meio de duas placas, uma placa positiva e uma negativa. E eles percebiam que quando a radiação passava por ali, uma parte da radiação desviava, era atraída pela placa negativa. Você tinha duas parcelas, uma era atraída pela placa negativa, outra era atraída pela placa positiva. Então existiam dois tipos de radiação, ou de partículas. Sem contar a radiação gama, né, que a gente não está citando aqui. Mas, enfim. Então, o que, que o Rutherford fez? Ele falou, bom, o polônio emite partículas que eu não sei direito o que, que é. Mas eu sei que são coisas, no mínimo, menores do que o átomo. Pedaços do átomo. Então, peraí. Se eu pegar um anteparo, se eu pegar uma lâmina muito fina e bombardear essa lâmina com as partículas, se tiver espaço vazio, o que provavelmente vai acontecer com essa partícula? Ela vai passar pelo buraco, não vai? E eu vou conseguir detectar ela lá atrás. É simples. É você jogar uma coisa na parede, só que em escala atômica. Então, tipo, eu pego uma bolinha de tênis e jogo na parede. Se a bolinha atravessar a parede, qual é a conclusão que eu chego? Que tem espaço vazio. Só que, claro, que não dá para fazer isso com uma parede. Mas a gente sabe que na parede tem espaço vazio por causa desse cara. Então, o que ele fez? Ele pegou um pouco de polônio, colocou dentro de um recipiente isolado. Aqui dentro está o material. Aqui é o polônio, PO, de polônio. Um recipiente. E esse recipiente tinha só um orifício. Bem fininho, bem pequenininho, o menor que ele conseguisse produzir ali com as limitações da técnica. De tal maneira que tudo que o polônio emitisse sairia na forma de um feixe. Tá? Aqui quero fazer um parênteses. A gente tem a radioatividade, de maneira grosseira, ela é dividida em três coisas que um átomo pode emitir: partícula alfa, partícula beta e energia. Alguns átomos
tem por característica emitirem partículas alfa. Quando um átomo emite partícula alfa, eu digo que ele é um emissor alfa, tá? O urânio é um emissor alfa, ele gosta de emitir partícula alfa. O polônio é um emissor alfa, por exemplo. Existem outros elementos que emitem beta, são beta emissores. Um exemplo famoso de emissor beta é o carbono 14. Então, o carbono, quando emite partícula, ele não emite a alfa. O urânio, quando emite, não emite a beta. Isso é de cada átomo, tá? Então, isso já era conhecido na época. O que ele fez? Ele posicionou a lâmina de ouro aqui. Peraí, deixa eu só colocar de outra cor aqui. Tá? Ele posicionou a lâmina de ouro aqui, ó. Então, aqui eu tenho ouro. E aí ele teve que desenvolver, nessa parafernália tecnológica, um dispositivo que detectasse a radiação, que eram as partículas, né? Na época, já se conheciam materiais que hoje nós usamos quando vamos tirar a radiografia. Quando a gente vai tirar uma radiografia, como é que você recebe o seu exame de radiografia? Não é uma espécie de um negócio de plástico, e tem uma região preta e uma região clara? Aquele material que tem no plástico, ele é sensível à radiação. Então, quando você joga uma partícula dessa no material, ele mancha, forma um pontinho. De tal maneira que ele pensou, eu vou colocar a minha placa de ouro, imagina uma placa de ouro em pé. Agora imagina essa placa de ouro toda recoberta com esse material assim, ó. Imagina que aqui, gente, só para não sei se está ficando claro para todo mundo, a gente está olhando para o experimento visto de cima. Imagina que você está no telhado, você está no teto do laboratório. Então você vê uma placa, em volta dessa placa você vê esse material, eu vou chamar de detector, tá? E aí ele deixou a natureza agir. Ele deixou os raios atravessarem a placa, se é que iam atravessar ou não, e foi observando onde apareciam manchas. Onde apareciam manchas. E a partir do momento em que ele observa uma mancha, ele consegue prever o que está acontecendo. Por exemplo, veja como faz sentido. Imaginem, por exemplo, se o detector fizer uma mancha aqui, ó. Vamos chamar de mancha A. O que aconteceu com a partícula quando chegou na lâmina? Provavelmente ela fez isso aqui, não fez? Ó, desviou. Simples. Imagine, por exemplo, uma mancha aqui, ó. Vamos chamar de mancha B? Bom, provavelmente a radiação fez o quê? Passou batido. Agora imagine uma outra situação. Imagine uma mancha aqui, ó. Chama de mancha C. O que aconteceu? Ela bateu e voltou. Ela vai, tipo, ela ricocheteou. Ela fez isso aqui. Concorda? Adivinha qual foi o resultado que ele encontrou desses três? Os três. Os três. Só que um deles, numa quantidade absurdamente maior do que os outros. Tipo, numa proporção de 100 mil para um. O B. O B. De todas as manchas que ele conseguiu detectar, a B ocorreu em maior intensidade. E aí, gente,
esse dado, ele é suficiente, partindo da premissa de que a lâmina era bem fina, partindo da premissa de que o experimento foi feito todo bonitinho, sem nenhum problema. Isso é suficiente para a gente bater o martelo e dizer: o átomo tem uma região vazia. E digo mais, não é pequena, não. Não é pequena, não. Não é uma região tão pequena, porque a quantidade deste evento foi muito maior do que dos outros. O C praticamente não ocorre. Tá? Tipo assim, numa ordem de intensidade, muito, 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 o A, pouco, e o C, pouco, 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 pouco. Tá? A partir da. E veja, eu estou usando muito pouco, porque eu não quero ficar viajando nesses negócios, mas a gente já está viajando bastante. É, ele se deu ao trabalho de contar. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já deve ter ouvido essa frase. O núcleo é não sei quantas mil vezes menor que a eletrosfera. De onde você acha que tirou essa frase? Aqui. Dessa contagem. Essa contagem permitiu a ele estimar a proporção entre o que é núcleo e o que não é núcleo. Então, a coisa funciona assim. A partir dos dados, ele estabelece algumas explicações. Então, vamos colocar aqui. Explicações. A, B e C. Como que ele vai explicar de maneira bem resumida, tá? Cada um dos eventos. Vamos começar com o evento C. Eu acho que vamos na ordem C, A, CBA, tá? C. Os raios que bateram e voltaram, certamente bateram numa estrutura maciça, e digo mais, essa estrutura deve ser muito maçuda para bater e voltar o raio. Só a título de curiosidade, tá, gente? Essas partículas alfa, elas são lançadas com uma velocidade absurda. De tal maneira que, para ela bater e voltar, é porque aquela estrutura, aquele obstáculo, é muito pesado. Então, para explicar o resultado C, o que ele propõe? Ele propõe a existência de um núcleo positivo, massivo e central. Central, tá? Ele propõe a ideia de que, puta, então tem uma região ali que é positiva, ela é muito pesada, daí o termo massivo, e está localizado no centro do átomo, tá? E aí tem uma questão que a gente pode também pensar, que é o seguinte: como que ele concluiu que estava no centro? O experimento em si não dava uma evidência de que estava ou não no centro, mas ele usou meio que o bom senso. Ele imediatamente pensou na ideia de um sistema muito parecido com um sistema solar, onde você teria um corpo no centro, massivo, tipo um Sol, né? E em torno do qual os corpos mais leves orbitariam. Seria bem fácil fazer esse paralelo. Então ele usou um pouco da mecânica, da física, da mecânica do Newton para poder explicar a existência do núcleo. Tá? B. B. Ocorre em maior intensidade. Por que que tanto raio atravessa? Porque existe uma região do átomo vazia. Então, o núcleo não está grudado no elétron, como falava o Thomson. Os elétrons não estão grudados, não. Existe um espaço entre eles. Tá? Então, espaços vazios no átomo. Espaços vazios, tá? No átomo.
tá? Uma outra coisa que que ajuda ele a, vamos dizer assim, vai afirmar de que o núcleo de fato tem uma massa muito grande é o resultado do A. São partículas que não colidem no núcleo, a partícula não colide no núcleo. Ela passa no espaço vazio, mas ela passa muito próxima do núcleo. Ele imaginou o seguinte: esse núcleo, ele deve ser tão positivo, que quando uma partícula passa perto dele, esse núcleo desvia a partícula. Então, o experimento A, o resultado do experimento, né, o resultado A do experimento, ele ajuda a comprovar uma repulsão nuclear sobre as partículas alfa. Alfa. Repulsão nuclear sobre as partículas alfa. Tá bem? E aí daí, então, a gente começa, talvez seja a primeira vez que seja possível a gente imaginar um átomo, de fato, né? A gente imagina um átomo nuclear, esse é o primeiro modelo do átomo nuclear, e os elétrons distribuídos meio que aleatoriamente ao redor do núcleo. Elétrons e núcleo. Ainda sem a ideia de próton, nêutron, especificamente, né? Tá? Isso vem um pouco mais tarde, com outros químicos que eu não vou nem citar, tá, gente? Eu não vou ficar citando todos, Sommerfeld, Escambau, tá? A gente vai aprofundar onde precisa, onde não precisa, não aprofunda. Tá bem? Perguntas até aqui? Bom, para encerrar a passagem nos modelos, vamos falar do modelo de Bohr. Então, do modelo de Dalton, eu não trago nada sobre estrutura, mas trago a ideia de recombinação atômica. Do modelo de Thomson, eu trago a existência de uma partícula negativa, de dimensão subatômica. Do modelo de Rutherford, eu trago a existência de um átomo aí sim compartimentalizado, regiões distintas, central, núcleo positivo, elétrons sendo atraídos. E aí no que a física me ajuda? Se eu proponho uma estrutura como aquela, eu estou propondo que existe uma atração entre núcleo e elétrons, tá? A partir daqui, a gente já pode usar o termo eletrosfera, né? Essa região chamada de eletrosfera, tá bom? Beleza. Vamos falar um pouquinho de Bohr. Bohr. Qual que é só para dar uma orientada sobre como que vai acontecer na próxima aula, tá? Essa é uma aula bem pesada, bem de teoria, né? A partir da aula que vem, a gente começa a introduzir nesse modelo número atômico, número de massa, camadas eletrônicas, configuração eletrônica. Esse é o nosso objetivo. A partir dessa teoria, trazer esses outros aprofundamentos, tá? Por enquanto, a gente não está falando nada sobre isso, tá? Mas isso é um assunto para a próxima aula. O modelo de Bohr, gente, ele é o mais bizarro. Ele é, de fato, o mais estranho. Ele é estranho por várias coisas. A primeira delas é o que motiva o modelo de Bohr, né? Ah, todo esse modelo que a gente usa,
o modelo de Rutherford, ele é um modelo clássico. Não é porque ele é velho que a gente fala que ele é clássico. Ele é clássico porque os conceitos que eu uso aqui são conceitos da mecânica do Newton. Então, quando eu falo, por exemplo, o elétron é negativo, o próton o núcleo é positivo, e o elétron está orbitando o núcleo, isso é Newton. É Newton. Né? Só que, quando os caras foram aplicar essa ideia matematicamente no átomo, começou a acontecer algumas coisas muito estranhas. Vou citar para vocês um exemplo para a gente entender. Pensa na Terra e na Lua. Terra e Lua. A Lua orbita a Terra e ela demora ali uns 28 dias para fazer uma órbita completa. Pela teoria do Newton, a Lua está sendo a Terra está atraindo a Lua e vice-versa, através de uma força chamada gravitacional. Okay. Em outras palavras, a Lua é puxada pela Terra. Só que aí vem a pergunta que certamente vocês já fizeram, talvez alguns de vocês até saibam a resposta. Se a Lua está sendo atraída pela Terra, por que ela não cai na Terra? Não é porque ela está longe, tá? Antes que alguém pense. Não é porque ela está longe. O que um corpo precisa fazer para não cair numa órbita? Eu posso citar a estação espacial. A estação espacial está orbitando, não está? Por que ela não cai? Porque ela está andando. Ela está andando. Se a estação espacial começar a perder velocidade, ela entra na atmosfera. Ela entra na atmosfera. Só que tem um detalhe. Para que um corpo esteja em órbita, ele precisa manter uma velocidade adequada. E tem um nome essa velocidade da física, velocidade orbital. Então, por exemplo, a estação espacial, ela está a 400 quilômetros de altitude. E naquela altura, ela tem uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. E essa é a velocidade da estação espacial. Se esta velocidade diminuir para 26 mil quilômetros por hora, ela entra. Ela entra. E essa velocidade, ela é calculada. Ela é calculada. A gente vai calcular ela quando estudar a lei de Newton. Essa velocidade, ela depende basicamente da altitude que o corpo está e da massa da Terra. O que acontece? Os físicos, quando tomaram contato com esse modelo, então quer dizer que o elétron gira em torno do núcleo? Legal. Vamos calcular qual a velocidade que esse cara tem que ter para girar? Por quê? Porque se ele girar devagar, ele cai, não é? Tudo bem? Os caras foram lá e calcularam. Adivinha o que aconteceu? Para o elétron girar em torno do núcleo, como propunha. O que é? O que é? Hã? Tá. É porque eu vi todo mundo. Eu acho que está na hora de eu terminar rápido isso aqui, que já está ficando embaçado. Para o elétron girar em torno do núcleo e não cair, a velocidade dele tem que ser 20% acima da velocidade da luz. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Que porra anda mais rápido que a luz? Nada. Então, quando os físicos tentam calcular essa situação proposta pelo Rutherford, dá pau. Dá pau. Talvez você já tenha visto em apostila a seguinte frase: o modelo de Rutherford não explica por que o elétron não cai no núcleo. É sobre isso que a frase está falando. Quando eles falam que o modelo de Rutherford não explica como o elétron cai no núcleo, não é que ele não explica, é que a explicação dele é absurda. Eu precisaria ter um corpo se movimentando numa velocidade que não é condizente. Então, em que contexto surge o modelo de Bohr? O primeiro motivador para o modelo de Bohr é: vou escrever aqui, ó.
Questões motivadores. Questões motivadores. Motivadoras. Motivadoras. A. Como o elétron não cai no núcleo. Tudo bem? Essa é uma coisa que já é por si só absurda. Agora vem o último absurdo do dia. Olha para essa lâmpada. Tá olhando? Que cor é a luz? Branca. E a luz do sol, que cor que é? É branca também. Um cara chamado Isaac Newton fez uma experiência lá no quarto dele um dia, em que ele pegou, estava entrando o sol pela janela, e ele teve a brilhante ideia de pegar um prisma de cristal e apontar na luz. O que este homem enxergou? O arco-íris. Não é isso? Então Newton percebeu que a luz branca não é branca, que ela, na verdade, é uma composição que vai do vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, azul, um anil e o violeta. Essa imagem que todo mundo tem na cabeça tem um nome na física: espectro contínuo da luz. Tudo bem isso? Por que contínuo? Pensa no arco-íris. Quando você olha, quando você imagina um arco-íris, você não vê as cores em meio que em degradê? Tipo, o vermelho alaranjando vira laranja, que vai amarelando, vira amarelo, que vai esverdeando, vira verde, que vai azulando, vira azul, que vai anilando, virando anil, que vai violetando, vira violeta. Isso é chamado de espectro contínuo da luz. Ok? Tinha um cara na época, chamado Kirchhoff, que inventou uma lâmpada que hoje nós usamos, lâmpada de sódio, lâmpada de... Lembra da ampola de Crookes? Aqui os caras já transformaram essa merda numa lâmpada. Então os caras já sabiam que se eu colocasse um gás aqui dentro, que são as lâmpadas que a gente conhece com o nome de fluorescentes. Essa daqui é LED. Essa daqui é LED. Já não é mais fluorescente. Mas sabe aquelas lâmpadas grandona, que é um tubo? Aquela lâmpada chama fluorescente. Como é que os caras desenvolviam essa lâmpada? Eles botavam um gás aqui dentro. Essa lâmpada tinha uma cobertura de um material, que é um pó. Não sei se você já viu essa lâmpada quebrada. Ela tem um pó dentro dela. Na época falava que se quebrasse a lâmpada e o pó saísse, você ficava cego. Vocês já ouviram esse termo, essa história também. É um pó, eu nem sei do que é feita essa merda desse pó, mas enfim. E aí, se você estimula a lâmpada com eletricidade, ela emite luz. O que este filho de uma mãe chamado Kirchhoff teve a ideia de fazer e deu merda? Porque se ele não tivesse feito isso, não acontecia o modelo de Bohr. Ele pegou a luz dessa lâmpada e botou no prisma. Ele fez uma lâmpada com hidrogênio dentro, fez uma lâmpada com hélio dentro, fez uma lâmpada com argônio, botou um monte de mercúrio, uma porrada de sódio e botou dentro. E ele pegou a luz dessa lâmpada e meteu num prisma. Adivinha o que aconteceu? Não apareceu o arco-íris inteiro. Aparecia só uns pedaços. Tipo, imagina, por exemplo, um arco-íris que entre o vermelho e o amarelo não tem o laranja. Como que eles faziam isso? Eles pegavam a lâmpada, imagina assim, ó. Você tem aqui uma lâmpada, essa lâmpada vai soltar uma luz. Então aqui tem a luz. E aqui tem um prismão. Tá? E aqui os caras colocavam uma tela, tipo tela de cinema. Então o que que acontecia?
Aqui está a lâmpada. A luz sai da lâmpada. Aí ela vai desviar aqui no prisma. Ela vai fazer isso aqui, ó. Tum, tum. Quando a gente faz isso com a luz do sol, o que que aparece aqui? As 7 cores. Meu, isso aqui já caiu no Enem 300 mil vezes. Todo ano, não todo ano, mas quando cai refração no Enem, cai questão de prisma. Sempre cai. A gente vai estudar isso aqui também na ótica. Então, quando a luz é do sol, saem as 7 cores do arco-íris. Quando a luz é feita com uma lâmpada de hidrogênio, saem umas 3 cores. Quando a luz é feita com a lâmpada de sódio, saem umas outras cores, que é o que a gente chama de espectro descontínuo. Por que que vem esse nome descontínuo? Porque não tem cor que não aparece. E, mano, isso é uma coisa muito idiota. Mas a verdade é que nenhum físico sabia explicar isso. Por quê? Por que que não sai? Por que que não sai todas? Por que que cada lâmpada sai uma cor diferente? Tipo, se eu botar hidrogênio, sai algumas cores. Se eu botar sódio, sai outras cores. Por quê? O espectro, ele é uma coisa particular de quem está dentro da lâmpada. Então, B, como explicar a formação do espectro descontínuo? Certamente vocês já ouviram esse termo. Agora você entende o que ele é. Continuo. Essas duas perguntas são as perguntas que vão motivar o modelo de Bohr a surgir. E aí, já fechando a aula de hoje, para a gente poder explicar essas duas coisas, a gente vai ter que dar um pulinho na mecânica quântica. Então, na semana que vem, depois do carnaval, a gente continua falando do modelo de Bohr e falamos um pouquinho antes sobre fóton, constante de Planck, energia quantizada, e aí a gente está pronto para entrar nas transições. Tá bem? Acabou. Hoje acabou. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Fala. Oi? Por que que ele usava ouro? Uma coisa que ele queria que acontecesse, aliás, uma coisa que ele não queria que acontecesse é que houvesse nenhuma interação química entre a radiação e o material. Então ele escolheu ouro por causa da inércia. Ele é um material nobre. Ele é um sólido e ele é um material que quimicamente não reage. Por isso ele escolheu o ouro. Mas podia ter escolhido platina, porque daria na mesma, tá? Beleza? Então é isso, gente. Lembrando que eu vou ficar aqui hoje à tarde, tá? Então, se vocês quiserem ficar por aqui também, sejam bem-vindos. Se eu não os ver mais, bom carnaval, bom descanso, tá? Estaremos no grupo aí, se precisarem de alguma coisa. E eu vou continuar fazendo os cadastros na plataforma, tá, gente? Se você ainda não foi cadastrado, não foi cadastrada, aguenta aí que eu tô te cadastrando, tá? Tchau. Oi. Eu acho que vai ser, não sei. Eu vou falar com a Pri. Não sei se ela vai usar essa sala. Eu acho que pode ser aqui, tá? Mas espera aí, eu vou falar com ela, se ela não for usar. Pessoal de casa, beijinhos.